abrir. Bom, boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, Doris, que está ao vivo. Boa noite para quem, bom dia, boa tarde, né? Para quem vai assistir no replay depois. E hoje a gente tem uma participação especial da Natália. Natália Doule, eu vou deixar ela se apresentar. Hoje é com ela e ela vai estar dando uma aula fantástica para vocês, então pode aproveitar. Depois, quem tiver dúvida também, eu disponibilizo o contato dela para vocês, se vocês quiserem conversar mais a respeito, porque ela é especialista nessa área, tá? Então, qualquer coisa que vocês quiserem, quem está ao vivo aqui, pode mandar no chat também, pode levantar a mão para perguntar, viu, Doris? Pode ficar à vontade. Pode e eu estou deixar. aqui, vou desligar meu microfone. Natália, seja bem-vinda, viu? Obrigada por aceitar o convite. Ai, Cecília, adoro estar com você, né? A vida corrida não deixa sempre, mas sempre que possível a gente se esbarra. Obrigada. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sabemos quem vai assistir, quando vai assistir esse material, mas eu sou Natália Gioia, sou mãe de 2 meninos, do Bernardo e do Gustavo, e foram eles o meu despertar, né? Para estar hoje aqui conversando com vocês. Depois de vivenciar aí 2 tipos de parto muito diferentes, um com todas as intervenções e o outro natural até demais, que acabou acontecendo domiciliar, eu não consegui ser a Natália de antes. Eu acho que cada parto, né, abre um portal nosso, e foi isso bem que aconteceu. Então, na época com eles pequenos, eu ainda sabia que meu chamado era para ser doula, mas eu ainda fui pela lapidação, porque eu ainda não tinha uma estratégia para poder, né, deixar os meninos de uma forma segura, com alguém que pudesse me dar rede de apoio, de fato, estar estruturada. Então, eu me especializei como terapeuta integrativa, trabalhando aí com reiki, ventosa, cromoterapia, aromaterapia, com a ênfase, né, para gestante, já para o pós-parto, para o parto. E aos pouquinhos o chamado foi acontecendo, e eles crescendo, e eu conseguia aí trazer as outras especializações, né? Então, há 2 anos eu fiz a minha formação como doula e educadora perinatal, que é esse foco de não somente o parto, mas de trazer essa parte educacional perinatal que é tão importante, né? Eu falo que o parto é só a cerejinha do bolo, mas é a caminhada que a gente constrói na educação perinatal que a gente, né, consegue ter essa visão. E agora, há pouquíssimo tempo, me especializei também como consultora de amamentação. Então, para cuidar mesmo, é um cuidado, né, que está desde a parte terapêutica, a parte do acompanhamento, né, do pré-natal, do parto e também do pós-parto. Então, é uma honra poder partilhar um pouquinho com vocês aí, né, desse meu conhecimento. Me vejo hoje como uma comunicadora mesmo, em prol aí da mulher se resgatar como dona do próprio corpo, como dona dos próprios desejos. Parto, quando a gente fala dele de baixo risco, não está ali, né, com nenhuma situação específica de risco, a gente tem direitos a serem cumpridos se a gente não tem um quadro ali, né, emergencial. Então, é isso que a gente tem que despertar em outras mulheres, para que as mulheres entendam o caminho de se sentir bem nesse processo, de buscar um parto positivo, né, que é o que a gente deseja. Mãe bem, bebê bem, é sinal de que uma família, né, que vai ter aí um puerpério muito mais leve, muito mais fácil. Então, eu vou compartilhar com vocês um material, mas ele é um material mais guia. Eu vou passar, né, as pontuações que são importantes nele, mas, na verdade, ele é para despertar gatilhos em vocês e a gente fazer uma troca logo em seguida, logo na finalização dele, né, dando também o espaço para vocês tirarem dúvidas e daqui eu poder contribuir o máximo que for possível aí no nosso tempo que a gente tem, tão precioso. Tá? Vou abrir aqui. Se der algum problema, então, vocês me avisem. Agora, vamos ver como que eu abro direto aqui para compartilhar com vocês. Aqui. Estão vendo minha tela? Ok. Ótimo. Então, essa aula de hoje, gente, é para tentar explicar um pouquinho para vocês, né, a importância da educação perinatal e o preparo para o parto. Hoje a gente está escutando muito, né, doula, sobre a doula está ali no dia do parto, mas uma doula que não traz uma bagagem de educação perinatal,
na maioria das vezes, ela vai acompanhar mulheres que não entenderam de fato esse processo e que vão chegar nesse ambiente do parto, muitas vezes, sem estar com todas as dúvidas esclarecidas, sem se sentirem de fato muito mais seguras. Então, ao longo aí, né, dos acompanhamentos, da evolução, né, da doulagem, dessa caminhada aí de profissionais, foi notado essa necessidade de explicar mais sobre a fisiologia, de explicar mais sobre o processo, de tirar gatilhos de desespero, mas também de dar gatilhos de controle mental, né? Afinal de contas, um bom parto ele começa primeiro na nossa mente, a gente tem que querer vivenciar. Não adianta a gente impor isso, né, para qualquer pessoa. Por isso existem mulheres que vão preferir ainda um parto vaginal, como vão ter mulheres que, mesmo informadas, vão buscar um parto cirúrgico, mas o que a gente não pode deixar é de que a informação chegue até essas mulheres, para que elas descubram qual é o caminho mais assertivo. Então, aqui a gente abre a aula com essas maravilhosas que eu tive a honra de acompanhar, foram minhas gestantes, e a gente cria um vínculo que, assim, trocas até hoje, cada uma delas, cada uma num biotipo, numa idade, numa vivência e idealização de parto. E aí eu quis mesclar bem isso, assim, né? Para você ver que todas elas estão com o mesmo semblante de leveza, por terem sido respeitadas, terem sido acolhidas e terem conquistado o que elas buscaram de formas individuais. Então, a gente já começa voltando aí, né? Eu tenho um brilho nos olhos para falar sobre isso, porque é isso, é devolver a cada mulher o direito dela se encontrar nesse processo. Então, para a gente entender um pouquinho mais, né? Vou reforçar quem sou eu aí para vocês. Já dei uma lapidação, que sou a mãe do Bernardo, do Gustavo, que foram esses herdadeiros responsáveis, né, por toda a minha lapidação no setor profissional, desenvolvendo as atividades atuais. E após a vivência de ambos, né, eu não conseguia enquadrar nenhuma outra profissão que não tivesse aí, né, voltado no acolhimento da mulher no processo gestacional, no parto e no pós-parto. Seguindo essa busca, né, de me tornar uma profissional com essa qualificação bem lapidada, eu me tornei a terapeuta integrativa, depois me tornar doula, educadora perinatal e hoje consultora de amamentação. Eu também desenvolvo uma consultoria muito legal, que é voltada aí para o enxoval consciente, né? O nome dela é Consultoria de Enxoval Consciente, onde eu ajudo as famílias a fugirem dessas listas prontas de internet e comprar itens que muitas vezes vão ser vendidos em bazar, vão ser trocados, ou nem isso, vão ficar ali jogados dentro do armário. E aí a gente vê que, às vezes, a falta de informação nos leva a impulsos de um gasto muito maior do que, de fato, a nossa família precisa, né? Então, na verdade, a gente faz uma anamnese dessa família, do estilo de vida, de como é, e aí a gente traça um enxoval para essa família muito mais assertivo, muitas vezes muito mais econômico, e aí a gente ajuda aí, principalmente os papais de primeira viagem, né? Estão chegando, não tem essa noção, então foi um projeto que eu idealizei ao longo da caminhada também, e hoje ele é um xodózinho aí, sempre que possível, eu estou realizando. E aí, para a gente entender um pouquinho, importância, né, da educação perinatal, como que está ligado isso com o preparo do parto, para poder colher, de fato, um parto positivo. E aí a gente começa explicando, né, o que é a educação perinatal. Hoje a gente sabe muito bem que ela está inserida, né, nessa assistência mais atualizada, e ela é a oferta do estudo, né, que prepara tanto a mulher quanto o seu nicho familiar para a vivência, né, para a sua vivência ali de gestação, de parto e de pós-parto. A condução desse estudo normalmente ocorre entre os profissionais mesmo da área de saúde, né, entre eles aí os enfermeiros obstetras, doulas, obstetras e demais profissionais relacionados à educação da saúde, né, à saúde da mulher. E esses profissionais, quando se interessam por essa área, eles estão se especializando como educadores perinatais para poder, né, desenvolver essa proposta. Os estudos, né, que a gente traz para vocês com a educação perinatal, eles são baseados
nas atualizações científicas que abrangem, né, desde a área da obstetrícia até a área da pediatria. Então, a gente vai falar com a mulher desde esse processo da concepção, da gestação por si só, da idealização do parto, também do pós-parto. Então, aí a gente já entra um pouco na pediatria para poder, né, falar dos primeiros cuidados com o bebê. E essas mulheres que passam por essa educação perinatal, elas se sentem seguras por cada uma dessas etapas. Então, por isso exatamente, né, que a gente deve buscar a educação perinatal e esclarece essa pergunta do porquê eu devo fazer, né? O acesso a essas informações, né, são as mais atualizadas no suporte tanto da saúde pública quanto da saúde privada. Então, quem passa por essa educação de forma completa, diferente de pegar somente materiais, né, do tio Google aí, que a gente sabe que nos informa tudo que é possível, mas sempre sem um contexto, às vezes, ou sem qualidade, ou sem uma referência de fonte, né? A educação perinatal, ela faz essa trilha, ela puxa isso, filtra isso para poder entregar a informação atualizada, a informação segura, de boas fontes, né? E com qualidade, com uma forma fácil, que desde de pessoas que nos buscam, tendo a área da saúde envolvida ou não, vão compreender sobre o processo sem ter dificuldade. Né? Então, a gente consegue falar para a pessoa para a mulher, né, que tem instrução, para a mulher que não tem instrução, para a mulher que está na área da saúde. A gente, pouco tempo atrás, eu tive uma pediatra tendo aula para a gente de educação perinatal, e o quanto que o retorno dela foi muito gostoso para a gente, porque ela foi bem clara. A educação perinatal, ela é um outro mundo para mim, Nath. Eu não conhecia, eu me formei como pediatra e esse universo obstétrico do parto atualizado hoje, não conhecia nada, sabe nada? E não perdi uma aula, porque ela falava mesmo que não era brincadeira, né? Que era sério, que tinha hora que a gente falava, não, isso aqui você tem conhecimento, e na hora que ela via aula, eu falava, gente, não tenho mesmo. Então, assim, a gente vê que, na verdade, a gente nunca foi educado com parâmetros mínimos sobre a educação, né? Da nossa saúde como mulher, da saúde sexual como um todo. Então, certas coisas que a gente aprende com a educação perinatal, depois que a gente entende, elas são coisas até assim banais. E que a gente fala assim, mas por que nunca nos contaram sobre isso, né? Por que nunca nos trouxeram isso? Tipo, se tivesse um véu da nossa frente. Então, é por isso que é muito importante, né? E quanto mais a gente leva esse acesso informativo a mais mulheres, mesmo aquelas que não estão gestando, podem fazer, devem fazer, né? Para ter conhecimento e até mesmo para o autocuidado, a gente consegue abranger aí uma boa educação perinatal que é bem construída. Ela é uma ferramenta também, né, que nos capacita nas escolhas dos profissionais que irão conduzir aí a assistência do pré-natal, parto e pós-parto. Então, através da educação perinatal, a gente costuma ter um olhar muito bacana para saber escolher os profissionais que nos trazem segurança, principalmente para as escolhas do parto, né? Para a gente entender o que mexe com o nosso coração, qual que é a vivência de fato que a gente vai se sentir segura. Será que esse profissional que não me explicou muita coisa ali no consultório, mal olhou para mim, mal olhou no meu exame, mal me perguntou, será que é ele que vai me dar segurança para uma vivência tranquila, positiva? Então, assim, a educação perinatal ela também desperta esses gatilhos para a gente, né? E aí, a gente acaba tendo uma informação de qualidade que traz para a gente aí segurança, né, por todo o percurso. Então, a chave do preparo para o parto é a educação perinatal? Com toda certeza, né? Para a gente poder ter um parto bem preparado, positivo, adequado, a gente precisa sim virar essa chavinha que se chama educação perinatal, né? Através dela a gente vai conhecer os nossos caminhos, vamos determinar as rotas, porque parto é caixinha de surpresa, a gente planeja uma vivência, mas a gente tem que ter a opção B, C, D, E e por aí vai, o que for possível. Então, a gente tem que ter segurança de rotas e elaborar, né, as idealizações para a vivência.
Porque o parto ele acontece no fisiológico após acontecer a vivência mental. Precisamos preparar a nossa mente para poder colher o que a gente sente e pensa ser mais assertivo. E quando a gente tem segurança para fazer isso, é quando a gente tem domínio do que a gente está fazendo escolha. Muitas vezes a mulher escolhe uma cesariana porque ela fielmente acredita que é a maneira mais segura de parto. E que na hora que ela conhece as outras formas de vivenciar o nascimento, entendendo os benefícios de cada uma delas, os malefícios, os prós e os contras, ela modifica a maneira dela de ver. E muitas vezes ela vai buscar uma outra forma. Tanto que a gente vê muitas mulheres com uma vivência primária, sendo em um perfil, e na hora que ela passou por aquilo, entendeu que o corpo dela funcionava de uma forma, ou que não foi positiva alguma coisa, numa segunda vivência gestacional, normalmente elas buscam por outros caminhos. Então, a gente vai vendo quanto que a falta da comunicação fez a diferença na primeira vivência dessa pessoa, né? Então, sim, para a gente ter aí um preparo de parto seguro, tranquilo e com um desfecho positivo, independente de via de nascimento, tá? Que fique claro. A gente precisa, sim, passar por essa viradinha de chave que se chama educação perinatal. Por que a gente precisa? Até para vocês entenderem, olha só, a Organização Mundial de Saúde, ela, né, preconiza para a gente e recomenda que a gente tenha uma média entre 10% a 15% de taxas de partos cirúrgicos, de vias de nascimento, por cesarianas, tá? Só que no nosso, né, Brasil, principalmente, que é sobre esse estudo que eu estou trazendo para vocês, a gente tem aí, ó, o número de cesáreas na rede privada chegando a 84%, gente. 84% de cesariana. Muitas vezes, cesarianas sem indicação, que é a maioria. E a gente não acha que tá tudo ótimo, não, porque, beleza, na rede pública tá aí metade de cesáreas, né? Tá aí na faixa de 40%. Mas ainda assim está alto. Então, assim, hoje aqui em BH, em Minas, né, a gente tem o Sofia Feldman, que consegue manter uma taxa bem mais próxima aí da sugestão da OMS, mas a gente sabe que no Brasil todo, a maioria está muito longe disso. Né? Então, vale uma reflexão que muitas vezes a gente não tem acesso a isso se a gente não estuda. Ô, Natália, eu só te interromper um pouquinho. Eu estou morando fora de Minas, né? E aqui, eu tô grávida de novo, né? E aqui, eu não te contei, né? Tô no inicinho. Tô com 9 semanas. Parabéns! Tô no inicinho da gravidez. E aqui, todos, né? Aqui é 100%. 100% cesarista. Não tem opção, não tem opção. Aqui não tem maternidade, aqui só tem hospital geral, e você só faz com o seu médico, só a equipe. Não tem, porque se eu chegar no hospital, por exemplo, em trabalho de parto, não consigo ser atendida, porque não tem equipe para atender, não tem estrutura. Não tem plantão. Não tem plantão, então você tem que ter o seu médico, e todos os médicos da cidade e da região só fazem cesárea. Todos, Estamos te esperando em Belo Horizonte. Nenhum. Como é que você vai fazer? Como que você vai se organizar? Vai vir em BH? Ganhar? Não dá na minha logística. Inviável. Inviável. Nenhum Sério? médico. Olha só, é muito sério isso, gente. É muito. E a gente chega nos consultórios, eu passei por 3 obstetras, né? No início, com 9 semanas, passei por 3 obstetras para conhecer, né? Todos os médicos, toda a cidade, toda a região, fora daqui, uma cidadezinha um pouco mais longe, tem. Onde que você está morando? Estou morando em Cabo Frio. Caraca, sério? 100%. Então, eu falo assim, a gente ainda está muito longe, que eu falo assim, até para... Gente, em Cabo Frio, perto, né, de grandes polos, é isso, olha só.
Olha E como que é longe da difícil. gente, independente da via de parto, a forma como a gente, enquanto gestante, é acolhida. Eu falo que eu tenho uma clareza e uma informação, né? Até pela minha área de atuação. Sim. Mas eu falo que quantas mulheres, né, igual as meninas aqui no programa, que têm acesso à informação, que toda semana a gente está discutindo sobre isso, que toda semana a gente está falando, independente da via de parto, elas estão muito mais preparadas e seguras para vivenciar esse momento. Agora, quantas mulheres daqui da região, por Não exemplo, que não tem. têm o menor conhecimento sobre o que a gente está falando, são sujeitas a isso. Eu falo que a gente é agente de transformação mesmo, independente da via de parto, mas que cada um tem o direito, pelo menos, a ter acesso à Do informação. Cada um acesso tem essa consciência, inevitável. porque isso faz muita diferença na formação da gente, né? Como mãe, da espera, da expectativa desse parto, e especialmente do puerpério, do pós-parto, porque isso vai pesar muito também lá na frente. Porque toda essa, eu considero até como uma violência, até da forma como aqui é colocado, é muito diferente, né? Duas experiências completamente diferentes. Talvez se eu não tivesse nenhuma consciência disso, meu primeiro filho, minha primeira experiência, eu estaria assim, meu Deus, é assim, né? É só esse jeito, não existe outro jeito, é só assim que existe. E a grande maioria Você das é condicionado a acreditar, né? Pensa, é quem assim. sou eu para discutir com uma autoridade que é especializada nisso, E que se ele está me falou há ou 30 falou que é anos assim? aqui fazendo assim, né? Não é Quem sou hoje. eu? E É, é isso, né? A gente tem que parar de endeusar. Eu acho que as pessoas têm muito essa visão do setor médico, por um todo, com esse endeusamento. Gente, são pessoas. Vão errar, vão acertar, vão embutir interesses pessoais. Tem cara que ele não está afim de fazer o que eu faço aqui, não, que é meu telefone ligado aqui no alto. E vou levantar a hora que for que me chamar. O cara quer manter a agenda dele organizada. Ele está fazendo a agenda dele e o dinheiro dele bater para ele pegar a família dele no final de semana ou na hora que ele quiser e meter o pé para ser feliz. Nem que ele tem que abrir, sei lá, quantas pessoas. Então, assim, isso é certo. Né? Tipo, tá longe de estar certo. A gestação, quando a gente fala dela para vocês aqui, a gente fala sempre generalizando a gestação de baixo risco. A gente jamais vai ser, né, uma ignorância de falar com situações aí que a gente tenha um por um para ser pensado, para ser avaliado, para ser analisado qual é o caminho mais seguro. Mas na maioria, na massa maior, que é o que a gente tem, sim, nossos corpos não são defeituosos, somos potencial de parir. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ser despertado novamente nas mulheres. Quando a medicina avançou, as mulheres ainda tiveram um atraso muito grande para avançar junto. Eram médicos, eram homens à linha da frente. Afinal de contas, os estudos chegaram primeiro para eles, para depois a gente ter acesso como um todo. Então, quando a medicina pega lá a raiz dela, que é uma massa de experiências que se assim construiu caminhos, visões e rotas, a gente por isso vê toda hora atualizações, porque não é igual a matemática que é 1 mais 1 é certo é 2. Não é. A gente sempre tem que estar atualizando. E aí, quando ela foi constituída, que a mulher tinha que ganhar lá seu filho, deitada, perna, né, em litotomia, perninha para cima lá, deitadinha, bonitinha, imóvel, para o campo médico ter uma boa visão, aí quando a gente começa a quebrar isso, a gente está quebrando uma estrutura de um sistema lá de trás. E isso que eu falo para vocês sem entrar em cunho político nenhum. Mesmo que a área da saúde entre muito. Mas o que eu quero dizer claramente para vocês é que a gente tem sim um modelo primário de assistência à saúde, inclusive da mulher, que é essa área que a gente está podendo falar aqui com autoridade, se a gente pode dizer assim, de estudos, né, de especializações. E a gente vê que ela, por mais que a gente batalhe, está aí ganhando fonte de estudos, linhas de frente, profissionais de áreas distintas tendo mais interesse em aprender sobre, que aí vai desde a educação física, né, desde o fisioterapeuta, desde o enfermeiro, que são várias áreas que olham para a saúde da mulher. Ainda assim, todos eles, na hora que a gente pega um desfecho de estudo, a gente encontra muralhas que travam, na maioria das vezes, dessa assistência acontecer como ela deveria. Então, o mínimo que a gente pode fazer hoje
é dar capacitação a toda e qualquer mulher, com baixa renda, com extrema renda, de onde ela for. Porque hoje em dia a gente teve uma famosa aí, ó, dinheiro não faltava para ela, a Chantal. E ela ainda assim fez uma escolha de um péssimo profissional. Então, o dinheiro também não define tudo. E é por isso que o acesso tem que chegar a tudo e todas. Porque nem sempre quem é privilegiado nesse segmento é porque teve o dinheiro. Porque, com toda certeza, muitas que têm condição estão sendo passadas para trás e ainda na alta elite ali, né? Então, gente, não cansem de estudar, não cansem de buscar temas, debater sobre. A gente está falando da gente mudar a nossa cabeça e a nossa visão para o processo do parto por nossa vida toda. A gente cresceu, aprendeu que era assim que se devia ter bebê, que é o que a Cecília está dizendo. Chega numa consulta sem nunca ter vivido sobre, e você, chega os magos, né? Eu falo que são médicos magos, eles chegam para você e falam assim, mas você não tem bacia para parir, você não tem que inventar isso. Ah, então você é baixinha demais, seu marido é muito grande, o bebê é muito grande, não tem condição de você ter um bebê fisiológico. Eu mesma, gente, eu escutei isso aqui. Eu levantei do consultório e fui embora, lá atrás. Então, assim, é abusivo, sabe? É abusivo. Então, assim, não cansem de rastrear, busquem, quando possível, as taxas cirúrgicas desses profissionais, isso diz muito, né? Observem condutas de consultório, se é aquele médico que é sempre pontual. Cara, eu tenho medo da pontualidade em obstetrícia. Eu falo que é a única área que eu não tenho preguiça de sentar e esperar para ser atendida. Porque o bom obstetra, ele não tem agenda regular. Ele está de parto em parto, ele está de plantão em plantão. Ele vai atrasar. Dificilmente ele vai ter um dia que ele vai bater assim, alinhadinho. Acontece? Acontece, porque na verdade ele não quer te prejudicar. Ele quer ter uma agenda assim. Mas se ele tem um acionamento que atrapalha ali, né, o dia dele, o dia de escritório, e aí ele precisa, de consultório, e ele precisa remanejar esses pacientes, principalmente as gestantes de fim, né, fim gestacional, que estão ali toda semana e tudo, então ele precisa encaixar, ele vai ter atraso. E a gente tem que levantar a mão só e agradecer demais que ele está lá atrasando, sabe? Porque é a prova da gente ter um profissional que está, com toda certeza, preconizando a assistência de qualidade. Então, isso aqui, para vocês terem essa noção da cesárea, é que muitas vezes a gente só vai ter informação nesse sentido realizando a educação perinatal. Uma vez ou outra, quando está com uma taxa muito alta, às vezes a gente vê uma propaganda aí do Ministério da Saúde falando alguma coisa assim para preconizar o parto vaginal, mas nada muito a fundo, sabe? Nada que realmente traga aí impactos para profissionais, de fato, tomarem vergonha, né, na fuça e se atualizarem e modificarem a maneira de abordar os seus pacientes, né? Então, isso aqui é mesmo para ilustrar algo para vocês aí, despertarem o coração de vocês e entender o quanto é necessário a gente buscar informação. E aí eu vou contar para vocês uma outra coisa, né? O quanto que ter uma doula inserida aí nesse cenário de assistência do parto ajuda a reduzir vários pontos importantes. As pesquisas recentes, né, elas apontam que a atuação da doula no parto pode reduzir 50% da taxa de cesariana, reduzir 20% do tempo de trabalho de parto, porque existem técnicas, manejos, mobilizações pélvicas, todo um olhar voltado àquela mulher que a doula pode proporcionar, né, através ou de descanso, ou de técnicas terapêuticas, né, e trazer aí um belo resultado. 60% de redução de pedidos de anestesia. Isso, vocês têm noção do quanto que a anestesia é uma ferramenta que a gente agradece muito por ela existir. Mas a gente também tem que ter consciência que muitas vezes, se a gente faz um mau uso dela, a gente coloca o nosso bebê em risco. E ninguém nunca contou isso pra gente. Ninguém contou que a gente tomar uma dose de anestesia
principalmente que ela depende muito da mão desse profissional que vai aplicar, que não é o obstetra que te acompanha, e sim o anestesista, ou privado, ou do plantão hospitalar, e é ele que define o que você precisa. Se ele pega uma mão pesada, uma sobrecarga, dependendo da analgesia, né, ou anestesia escolhida, você perde seus movimentos para um trabalho de parto, e isso é péssimo, perde sensibilidade, e ainda pode sim ter uma alteração, né, cardiológica, tanto na mãe, mas muito mais no bebê. Então, talvez você entre uma anestesia ou uma analgesia no momento que ela não tem uma indicação 100%, você ainda assim estava buscando seu parto vaginal, mas você pode trazer um sofrimento fetal para o seu bebê e precisar de uma cirurgia, né, de virar aí uma cesárea intraparto, que a gente chama. Então, Natália, mas a gente nunca tem que usar? Não, pelo contrário, a gente tem que usar ela sim, quando ela é muito bem indicada, quando ela cabe àquela assistência, mas não de forma preconizada. Que a gente chega, é admitido no hospital, já vem um enfermeiro, já aciona o anestesista, nem sabe se você está no seu limiar máximo de dor, de tolerância, você nem teve a oportunidade de vivenciar aquilo, eles já estão te fazendo uma dose. Já estão te oferecendo, te empurrando. Afinal de contas, o anestesista, ele recebe por aplicação que ele faz, né, no plantão. Outra coisa que ninguém sabe. Então, assim, é muito sério quando a gente tem essas informações em mãos, porque a gente costuma ir virando chavinha por chavinha. A gente começa a entender quais brigas a gente aceita ser levados e quais brigas a gente vai comprar. Porque a gente vê que é um volume muito grande, né? Olha só, dando sequência, né? 40% de redução em uso de ocitocina. A ocitocina, a gente utiliza ela, a ocitocina sintética, quando a gente tem uma perda de progressão do trabalho de parto, ou quando a mulher não está tendo efetividade nessas contrações, mas ela está no trabalho de parto ativo, ou se ela realmente está por muitas horas com risco de uma exaustão materna e precisa de uma ajuda para trazer esse bebê um pouco mais rapidamente, né, ao mundo. Então, a gente tem que olhar individualmente para o uso da ocitocina. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu cheguei da minha primeira gestação num hospital aqui de Nova Lima para ganhar o meu primeiro filho. Eu tinha uma bolsa rota, que é o rompimento do saco gestacional, com uma perda líquida, mas eu não tinha trabalho de parto nenhum ativo. Eu fui para lá para saber o que eu ia fazer, porque, afinal de contas, há 7 anos atrás, eu sabia que eu queria ganhar de parto vaginal, mas eu não tinha ainda outras informações que me asseguravam isso. Então, fui para o hospital, mas assim, tranquilo. Tomei meu banho, fui para o hospital e tudo. Cheguei, gente, 0 contrações. Não me mandaram voltar para trás e aguardar 24 horas para retornar. Ou, no máximo, 18 horas, igual alguns protocolos mais rígidos para retornar, que é o que seria quando a gestante tem bolsa rota. Me admitiram, me colocaram na ocitocina e deixaram o negócio sapecar. Eu tomei 3 bolsinhas de soro com ocitocina. Isso foi de umas 10 da manhã, foi a minha admissão, até umas 17 horas da tarde. Às 17 horas, o bicho pegou, eu senti a pior dor do mundo, porque eu tive um acúmulo sintético da medicação. E aí eu não tinha nem espaçamento entre contrações. Meu filho nasceu 1h30 depois disso. A anestesia foi feita, mais uma dose encavalada, por isso que uma intervenção puxa outra. Mas eu não tive conforto com ela. E até hoje eu bato no meu peito para dizer que ela não pegou. Ele não me fez uma analgesia da maneira que ele deveria ter feito, ou o meu corpo não respondeu de uma forma que deveria ser esperado. Então, uma coisa encavalou a outra. Eu consegui o meu parto vaginal, mas foi um desencadear aí, né, de instrumentações que daqui a pouquinho eu até vou falar com vocês. Mas, assim, o quanto que é protocolo comum.
sabe? Me colocaram numa cama, colocaram lá tomando sol. Meu marido teve que sair na hora da anestesia, não deixaram ele ficar comigo. Então, assim, são coisas, gente, que não existe isso mais. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, porque temos direitos que nos resguardam sobre isso. Temos lei que nos ampara sobre isso, né? Então, o uso da ocitocina também, ela também pode desencadear um sofrimento fetal. Ela também tem que ser indicada aquela assistência, e não de forma geral, não de forma padrão, né? E aí, ter doula também costuma ter uma redução de até 40% aí, ó, nos instrumentos, né? Como um parto acaba desenvolvendo muito bem, porque tem esse olhar, esse acolhimento dessa mulher em toda, holístico, né? Esse acolhimento holístico que olha o todo, olhos, que olha desde o emocional dessa mulher, do acolhimento às suas dores físicas e desconfortos, do alimentar essa mulher, do lembrar essa mulher de se hidratar, do lembrar essa mulher o quanto ela precisa vocalizar, que é soltar a garganta, porque a gente tem uma musculatura que liga, né, até o canal vaginal, quando a gente solta e relaxa a garganta. Então, ter doula não é ceninha bonitinha, só que a gente até brinca, né, por aí, não. É muito mais. E elas podem acolher a gestante de uma forma muito mais intensa quando elas caminham o pré-natal lado a lado. Porque ela vai conhecer essa mulher no máximo possível, assim, para entender quais são as necessidades dela. Então, ter uma doula hoje, a gente tem estudos também que nos mostram essas taxas que eu estou apresentando para vocês. Muito importante. No SUS, a gente tem algumas doulas comunitárias, mas elas são partilhadas no plantão, elas não são esse esquema de 1 por 1, né, que a gente chama, que é a assistência voltada 100% a cada mulher, né? A mulher contrata a sua doula e vai. Esse sistema do SUS, que hoje oferece algumas doulas, é tipo ter 1 ou 2 profissionais no seu plantão para atender todas as admissões que acontecem, né, no plantão. É melhor do que nada, com toda certeza, mas não supre de forma individual em todas as demandas. Então, para quem não tem muita escolha, mas que seja possível, né, buscar uma ambiência que oferte a doula de forma, né, voluntária, da comunidade, ainda assim é interessante, porque sempre que possível ela vai estar ao seu lado, ela vai te acolher, ela vai te ajudar ali com uma manobra, ou uma massagem, ou uma mobilização desse quadril, ou que seja uma indicação, né, de sair ali da cama e tomar um banho, que talvez aquele momento um banho favoreça, ela vai conduzir da melhor forma possível. E, quando possível, contratem esses profissionais. Busquem referências. Nem tudo que a gente vê só no Instagram hoje, na internet, é o que a gente colhe dos profissionais de forma presencial. E, então, é muito importante a gente buscar referências de pessoas que já vivenciaram com esses profissionais, participar de grupo mesmo, né, gente? Porque quando o profissional falha, as coisas aparecem, né? E então, para vocês saberem escolher quem faz sentido de caminhar ao lado de vocês de uma forma única. E aí, aqui eu mostro para vocês o quanto que a educação perinatal bem construída, ela pode ser muito ampla, né? Hoje, dentro da educação perinatal que aqui, né, eu executo até, a gente aborda com as mulheres e a família, né, que os parceiros, parceiras, quem deseja estar participando, assistem com elas essas aulas. Então, a gente fala e explica detalhe por detalhe sobre as fases do trabalho de parto, para que essa mulher tenha consciência do que está acontecendo no corpo dela, a percepção dos movimentos do seu corpo. O corpo da gente fala e dá sinais para a gente. A biomecânica do nosso corpo, né, para o trabalho de parto. A gente entender o quanto que o nosso corpo é inteligente, que a gente não é máquina quebrada, como por muitos anos, né, enraizar essas crenças na gente, não somos. Nosso corpo, ele funciona, a bacia sabe a hora de abrir, o movimento, ele é benéfico, a gente precisa movimentar. É só a gente ativar o nosso lado animal.
Quando a gente pensa no bichinho lá, no gatinho, no cachorrinho, quando eles vão ganhar o bebê, o que a cadela faz? O que a gatinha faz? Ela se aninha, ela busca posição, ela busca um lugar que ela está segura, que ela sabe que nada vai acontecer de mal. Somos idênticas. Só precisamos dar oportunidade para isso. E garanto que o parto que é possível isso, ele é muito mais fácil. Que a mulher foi conduzida pelo seu corpo, pelo chamado que o corpo te traz. Não é o comando externo. E a gente precisa entender isso. Então, a gente fala sobre isso, aprende sobre isso na biomecânica. Violências, identificar onde estão essas violências obstétricas. Às vezes a pessoa acha que é só o obstetra, né? Jamais. Até uma atendente de qualquer laboratório, vocês forem fazer uma coleta de sangue, se ela não for uma pessoa gentil com vocês e acolher, se ela for uma pessoa que passe dos limites dela como profissional e te ofenda e te atinja, ela também está produzindo aí um perfil de violência obstétrica. Então, vocês têm que aprender isso. Porque isso a gente não precisaria nem estar falando se o mundo tivesse uma outra visão do outro. Mas, infelizmente, não tem. E a gente tem que entender que isso é muito amplo. Ele também cabe no processo ali do puerpério, né? Pediatras, enfermeiros, todo mundo que vai estar na assistência direta a essa mulher que acabou de parir, que é recém-parida, e do seu bebê, né? Então, é muito importante aprender sobre também. Aprender a construir sobre o plano de parto, que é um documento que ainda a gente não tem uma voz tão ativa sobre ele, mas se acontece algo que a gente não deseja assim, com uma proporção muito grande, a gente tem provas ali, quando a gente pensa no meio de levar mesmo a causa para um cunho judicial, né? Ou ter que buscar aí alguma forma de corrigir esse dano causado, tendo um plano de parto bem construído, né, que a gente saiba o que colocar, que mais uma vez a gente não pegue um modelo pronto de internet, vocês aprendam a construir o seu plano de parto. Não aquele modelo do xizinho que o médico fofinho te ofereceu lá no consultório, com as opções que são potencialmente interessantes a ele. O plano de parto é individual, ele nunca vai ser igual de uma família para outra. Então, vocês também, né, aprendendo sobre isso, vocês têm segurança para desenvolver um bom documento, um bom guia para a equipe multidisciplinar que está em torno de vocês, quando possível, né? E quando não possível, na admissão do plantão, que esteja grampeada a sua caderneta de pré-natal, para mostrar que você tem um pouco de conhecimento, que você tem noção das coisas que eles vão proceder com vocês. Muito importante a gente mostrar um pouco de autoridade sobre isso, porque a maneira de conduzir com a gente fica um pouco mais leve, quando a gente mostra que a gente não é ignorante de um todo. A hipnose para o parto, que cada vez mais a gente traz aí, né? A gente quebra crenças de que tem envolvimentos fora da psiquiatria e da psicologia. Então, é muito importante a gente aprender sobre a nossa mente. A gente tem gatilhos que a gente coloca nela que são favoráveis e a gente tem gatilhos que são desfavoráveis. Então, aprender sobre, a gente abre a mente para a vivência do parto. A gente aprende a doutrinar o nosso corpo para aquela função fisiológica. A gente decodifica, eu falo como se a gente comprasse aquele, né, faz o contrato lá da TV fechada e aí contrata a net. Aí vem aquele decodificador e liga no cabinho lá com a programação determinada. A gente aqui vai fazer o contrário. Nós vamos desligar esse decodificador, que a gente aprendeu que era assim, e agora a gente vai passar um tanto de sinal novo, de transmissão que faz sentido para a gente. A gente vai abrir esse campo de decodificação e tirar o que era pré-moldado dentro disso. Então, é muito importante a gente aprender. A nossa mente é ela que nos tira da cama para um dia seguinte, ela que nos dá a capacidade de levantar para um bom dia e buscar um dia de bom trabalho, de assertividade, de coisas boas, de energia, de autocuidado. E quando a gente define a nossa mente, a gente está ali com uma depressão, a gente está ali num processo que não é positivo. E para o parto é a mesma coisa, a gente precisa cuidar da mente para poder viver. A gente aprende também dentro da educação perinatal os cuidados com o bebê, né? Banho,
tipos de banho, cura de umbigo, quebrando aquelas desatualizações, né, gente? Que as vó mandavam pôr moeda lá, enfaixar o menino com moeda. E não pode fazer isso. Não, misericórdia. Mas te dá uma infecção nos bichinhos. Então, assim, hoje a gente traz para vocês uma versão de estudo atualizado sobre os cuidados do bebê. E aí vocês vão aprender a cuidar sem ser a referência que a gente carrega na linhagem da família, né? Tem uns trem que dá para aproveitar, mas tem uns trem que misericórdia. Ainda bem que o estudo atualiza, né? Aí a gente escuta assim da família, mas eu fiz com fulano e não morreu. Então, assim, a gente ainda tem que achar que é bom, né? Não é aquele sobrevivente, não. Então, assim, a gente aprende a aplicar as melhores técnicas nesse bebê, as melhores técnicas para essa mãe e para essa família, de forma segura. Outra coisa que é muito importante, que ninguém fala, gente, puerpério. A gente precisa entender que o puerpério positivo começa lá do pré-natal. Está segura no pré-natal? Como que está o pré-natal dessa mulher? Como está o emocional dessa mulher? O puerpério é powerpério, é pesado. Muitas vezes é solitário. Então, a gente aprende a driblar com a educação perinatal a estrutura aí do puerpério. Os gatilhos que são funcionais. A educar a nossa rede de apoio quando a gente tem. Porque se ela também não for de apoio, de agouro, a gente também não quer que não. Então, vocês despertam nesses processos de pós-parto para um pós-parto mais leve. Não é promessa de que não vai ter estresse, de que não vai ter. Não. É saber se estruturar no meio do caos. Enquanto o caos tem instalado, você ter sanidade para saber aonde você vai pôr o seu pé. Então, é muito importante. E, sem sombra de dúvidas, também, né, a amamentação, que a gente colhe benefícios para uma vida inteira desse ser, dessa pessoa. Os benefícios também maternos, né? Inclusive a gente sabe aí da redução de câncer de mama, da mulher que consegue, né, trazer o aleitamento. E com toda certeza vocês têm uma noção bem boa sobre o aleitamento, da amamentação, não vou nem expandir muito sobre isso aqui não, que a Cecília traz com toda certeza aí para vocês aí, né, essa parte, e vocês têm essa noção do quanto é importante. Mas é só para mostrar para vocês o quanto que a educação perinatal, ela pode entrar até outras abordagens. Além dessas, por exemplo, né, eu como sou terapeuta integrativa, na educação perinatal que eu elaboro, eu ensino as gestantes técnicas de meditação guiada. A gente tem yoga, a gente tem profissionais da educação física que trazem atividades, né, a cada semestre para elas se movimentarem, aprenderem o movimento, mesmo que elas não consigam se ocupar, buscar de forma individual, né, mas elas aprendem algumas atividades a desenvolver sendo adaptadas para o período gravídico, que é muito importante, né? Porque não é todo abdominal que pode ser feito, não é todo exercício que pode ser feito, mas alguns exercícios que são benéficos ao fortalecimento pélvico. Então, a gente pode entrar com muita coisa dentro da educação perinatal, tudo que envolve a saúde da mulher. Só basta a mulher acessar essa fonte, para que ela saia muito mais lapidada dentro do propósito dela, que não vai ser o mesmo para toda mulher. E aí, já falei até aí, né, que o preparo, né, do parto ele é dividido nesses pilares, que vai do mental, o físico e até mesmo o espiritual. A gente prepara a mente para passar pelo processo físico. O processo físico, ele acontece quando a gente permite. E quando a gente coloca uma conexão espiritual, e aí entra de cunho individual, cada mulher com seu propósito espiritual, ela tem fé e ela acredita. Então, é algo que, quando consegue ser alinhado e trabalhado dessa forma, a mulher ela não vai para o trabalho de parto com medo. Ela vai entregue. E o processo do parir é a nossa primeira, eu falo que é assim, é a nossa conexão com o que há mais divino, independente da sua crença.
Mas é onde a gente tem que entregar aquele processo na mão daquele que a gente confia, para que ele aconteça. E principalmente porque às vezes a rótula não vai ser a que a gente idealizou. Não vai ser a primeira, mas ela vai ser a segunda idealizada, ou a terceira, ou a quarta. Então é importante a gente construir cada uma dessas rotas, sabendo que quando elas tomam um novo percurso, elas também são seguras. Então isso é muito importante, sabe? De trabalhar na cabeça da gente, com a família, com as pessoas que valem a pena a gente dividir e partilhar as coisas que a gente pensa para o nosso parto. Porque se a gente for dividir com aqueles que não respeitam as nossas escolhas, a gente também traz transtornos. E aí também não é saudável. Então é uma coisa muito interessante de vocês pensarem, sabe? Mental alinhado com o físico, alinhado com o nosso espiritual. É assim que a gente deve se armar para entregar e ir para o parto. Por isso é muito importante, né, que a gente passe aí por esse preparo para a vivência do parto, da gestação, do parto e do pós-parto, e virar essa chavinha de consciência é o caminho mais assertivo, né, para buscar o parto positivo. E o parto positivo, ele não é obrigatório o parto vaginal, mas ele pode ser o nascimento cirúrgico, e isso deve ser cada vez mais claro para as pessoas. Não é porque a gente vai para uma educação perinatal que a gente está assinando e declarando que a gente vai ganhar parto vaginal. Não. A gente vai ganhar informação para acessar o que faz sentido para a gente. E aqui eu trago algumas inspirações para vocês, de algumas deusas nos seus processos. Esse aqui fui eu, ó, que nasceu em casa, meu gostoso. Nasceu com 4 quilos, 165, quebrando assim um tanto de barreira, de mãe pequena, bebê gigante, quase nenhuma laceração. Tive uma laceração pequena porque tinha uma episiotomia, né? Lá no primeiro parto. Se não tivesse aquela episiotomia, bem provável que do jeito que foi pequena a laceração, eu teria tido um período talvez até ínfimo. Mas o que é a consciência corporal? O que é a gente permitir? Isso aqui, gente, uma hora e meia que eu tinha ganhado neném, a minha cara. Sabe? Então, assim, é qualidade. É qualidade. Aqui a gente fazendo uso da cromoterapia com a acupressão. Aqui da aquoterapia, que é muito importante, aqui também. E a aquoterapia de imersão, que também traz aí muita qualidade na redução, né? É uma anestesia natural. Aqui mais um pouquinho de algumas assistências, também parto domiciliar. Nasceu na água esse peixinho. Uma mulher acima de 42 anos ganhando um parto vaginal, quebrando paradigmas aí de que tá velha, tá vencida para ter menino. Não. Que coisa mais linda esse rostinho aqui que acabou de ganhar neném, né? Também beira de 40 anos, 38, tendo um parto super respeitoso sua primeira filha. Domiciliar, planejado. Também perto de 36 para 37, tendo seu bebê. Então, assim, essa aqui nasceu em casa, nasceu antes da gente chegar, a gente estava no caminho. Foi um parto a jato de tsunami, tipo o meu. Então, assim, e tranquilos, sabe? Tranquilos, no vídeo com a gente. Marido preparado, ela preparada, sabia o que estava acontecendo, sabia que o trânsito que a gente estava travado era capaz da gente não conseguir chegar a tempo. Mas, como diz o marido, eu nunca vi uma mulher uivar mais do que o lobo. E ela se entregou ao processo. E ela tinha acabado na semana de ler o quê? Mulheres correm como lobos. Ficou com essa memória, né, dessa força feminina. E teve seu bebê com essa força, né, de uma loba em casa. Então, assim, trabalhem a mente de vocês com informações saudáveis. Chega daquelas informações ruins. Tem uns grupos que a gente entra, misericórdia. Né? A gente não dá conta de ver só tragédia. Parece que está abrindo jornal ali da Record, jornal da Band, esse jornal que só passa trem ruim. É uns palpiteiros de plantão que ninguém manda o Pix, manda uns comentários desnecessários. Então, assim, fujam, façam a lapidação do ouvido de vocês,
Lembre que o que entra dentro dele acessa a mente. Então, vai contribuir para sua mente com o que faz sentido. Muito importante. E aqui eu agradeço vocês por essa oportunidade de troca. E agora vou partilhar com vocês, abrir para dúvidas, para a gente fazer as trocas aí ficarem mais ricas aí. Alguma dúvida, meninas? Dani tá aí só rindo. Eu tô aqui só de ouvinte, né, gente? Que eu já ganhei neném, tô de prometida, né, Cecília? Que delícia, parabéns! Obrigada, Suas tá aqui, contribuições mamando, são como sempre sempre. muito Ó. bem-vindas. Ai, que delícia! Meu Deus! Sempre. Parou pra ouvir aqui. Aninha. Oh, meu Deus! Que lindeza! É assim, Cada tá semana ela tá mais linda. Tá uma delícia. E tá na fase assim, eu não posso conversar quando ela tá mamando, não, que para e tem que olhar, tem que Interessante prestar para atenção, ela. curiosa. Vai ficando Eu cada vim vez mais prestigiar difícil mesmo amamentar e em público. aprender, gente. Tá mesmo, é isso mesmo. Eles são muito ativos, né? Eu falo que assim, cada vez mais os bebês estão mais rápidos. A evolução está mais rápida, né? O despertar deles para o mundo. Mas é uma fase que eu morro de saudade, é Tá essa de demais. amamentação. É a que passa mais rápido. Ah, é muito gostoso, né? Com certeza. Ou não, né? Eu Você vê esse filho aí. Não, eu sou apaixonada. Apaixonada. Cecília tá aí, firme e forte. Não Aí, passa. a Ai, mocinha, meu gente. Deus, Olha, gente! Ah, não! olha essa bochecha. Não, e a cara dela, ela tá muito ativa. Olha só o olho Olha a cara de dela. brava. O olho. A cara de brava. O que está acontecendo? Deixa eu entender. Deixa eu E é tão entender o que é risonha. isso. Tá com essa cara de brava aqui, porque tá vendo vocês aí, porque ela é muito risonha. Nossa, Mãe, eu tô sintonizando. Quem são vocês? É isso, gente. Coisa mais linda. Ai, uma delícia. boneca. Doris só fez um comentário aqui também. Acho sensacional esse trabalho feito junto às gestantes de empoderamento. Faz toda a diferença, né? Eu falo que Doris, eu lembro de quando chegou no programa, né? Você lembra? A Dani estava numa live, acho que foi a primeira dela, né? Os medos, o jeito que ela chegou e hoje como transformou, né? Porque a gente tem encontros toda semana. Então, como transformou toda a trajetória. Então, eu não tenho dúvidas que também, né, vai ser um parto dentro do que você espera, respeitoso, e um puerpério, um pós-parto, uma amamentação muito mais segura, muito mais tranquila. E eu falo que ter acesso à informação muda tudo, né? Quem dera, a Dani falou isso em uma live, quem dera se todas as mulheres tivessem acesso à informação igual as meninas têm aqui, toda semana, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Para a vida, né? Para a vida. Não é tudo. para tudo. A gente muda a nossa percepção. Eu falo com as gestantes, assim, a maioria é as gestantes que chegam, né? Mas eu falo, a educação perinatal é a única coisa que eu vendo isolada, que eu oferto isolada, que eu oferto além da venda, né? Porque hoje eu utilizo também das redes sociais para trazer de forma gratuita mesmo, que eu coloco lá, não ganho nada com o Instagram, gente, nada. Mas eu tenho uma paixão de trazer informação para ali, porque eu sei que vai ter a mulher que ela não vai conseguir estar comigo numa forma individual. E eu não quero deixar de acolher ela de uma forma ou de outra. Eu quero que ela tenha acesso. Então, quando eu viro a minha noite aqui sem poder, preparando material para colocar, ou de uma forma educativa, engraçada, às vezes a gente vai pelo lado mais cômico, né, para trazer uma informação séria, mas é uma forma de conseguir alcançar mais contas. É para isso. Quando meu segundo filho nasceu, que foi domiciliar, eu fiz uma promessa uma noite anterior, que se eu tivesse um parto da maneira que meu coração pedia, eu ia caminhar ao lado de mulheres. E eu ia ensinar as mulheres a encontrarem esse caminho desde a sua primeira vivência, que foi muito diferente comigo, que foi bem traumático. E eu entrei em trabalho de parto sem ter nenhum sinal, 4 horas da manhã. E foi um parto que durou 4 horas, né? Que eu estava achando que ia durar horas luz. E aí, por isso que não deu tempo, e ele acabou nascendo em casa. Então,
Hoje, quando eu estou aqui construindo com vocês, quando eu tiro o tempinho assim, para dar uma aula a mais, quando eu posso entregar o que eu conheço, que eu estudo, que eu reviso, gente, eu tenho assim, é gratidão mesmo, sabe? De poder trazer, eu falo lanterninha, eu dou a lanterninha na mão de cada uma de vocês, para que vocês busquem, não permitam, sabe? Fechar a cortina na frente da gente. A gente é enganado a todo momento. É muita coisa grande que está por trás, é muito dinheiro que está por trás. E isso esquece que cada nascimento é único, né? Uma mãe pode ter 10 filhos. São 10 primeiros e únicos filhos, porque cada chegada tem o seu peso especial como um tanto. Então, que a gente possa lutar para que isso cada vez mais seja acessível a toda e qualquer mulher, sem que ela tenha que se armar para conseguir o que ela idealiza. E é isso, meninas. Fico disponível para tirar sempre dúvidas que possível, tá, Ceci? Obrigada, Pode viu, pela contar contribuição, foi comigo. ótimo. Sempre um prazer fazer parte aí de mulheres, de levar mais para mulheres fortes que buscam esse caminho. Obrigada, viu, Natália? Muito obrigada por partilhar com a gente. E obrigada, meninas, né? E a Aninha, que está aí, por estarem aqui presentes, né? Contribuindo também. Eu vou deixar gravado para quem vai ver depois, quem vai conseguir assistir só depois, tá bom? Que delícia. Boa noite. Prazer imenso. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Tchau, gente. Tchauzinho. Até a Obrigada, próxima. gente. Prazer. Beijo. Tchau, Boa tchau. noite, Doris. Tchauzinho. Boa noite para vocês. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.